Hoje a nossa convidada, ela veio de outro país, um vizinho nosso, Cuba. Quer dizer, não é vizinho nosso, né? O Cuba tá mais pra cima. Tá na América aqui, né? É latino. Boa tarde, Greta. Tudo Boa bem? tarde. Como você está hoje? Tudo bem, eu tô muito bem. Um prazer estar aqui com vocês dois, inclusive. Muito legal, tô muito feliz para contar um pouquinho de como foi a minha experiência, essa transição, assim, de sair do meu país e vir para cá, uma cultura um pouco diferente, o idioma é parecido, mas às vezes até o fato de ser parecido atrapalha. Então, contar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha história e esse aprendizado aí do português também. Show de bola. Que legal. Então, por favor, já começa falando pra gente quem é a Greta. Então, eu sou cubana, como todo mundo aí já tá sabendo. Cheguei aqui no Brasil, em São Paulo, faz 3 anos, acabou de bater 3 anos. Sou mãe, sou corretora de imóveis. Estou fazendo o meu curso agora de palestras, né? Para virar palestrante também. Amo minha profissão também, me apaixonei pelas palestras também. E é isso. Basicamente. Como eu falei antes da gente começar, Greta, eu estou impressionado com o seu português. Por apenas 3 anos estudando o idioma, você está falando muito, muito bem. Muito bem, melhor do que eu. E, aliás, olha só que loucura. Estudando fonética, eu percebi que a parte mais difícil de você transformar fake num idioma, né, de você ali soar como um nativo, são as vogais. Porque quando eu pedia pra alguém, até que era fluente no inglês, falar computador em inglês, a maior parte das pessoas falou computer, com som de O, mas como eles pronunciam lá, porque dá pra entender tranquilamente, é computer. Sim. Então, só nisso, então as vogais, elas acabam sendo um pouquinho, elas denunciam a gente, né, Sim. que a gente não é do local. Mas, enfim, como é que foi essa transição e como você aprendeu português? Olha, isso que você falou das vogais, inclusive, essa pronúncia e esses detalhezinhos, faz toda a diferença realmente. Até hoje, às vezes, tem palavras que eu falo que o brasileiro não me entende por conta do jeito que eu estou pronunciando a vogal. Ou esse, por exemplo, que às vezes entre vogais tem som de Z ou de S, enfim. E tem esses detalhes que realmente fazem toda a diferença no idioma. Quando eu cheguei, não sabia nada de português. Nada, nada. Eu não entendia nada. Eu lembro que eu ia lá no mercado, que sempre te pergunta, CPF na nota? E eu falava sempre, não, mas eu não sabia o que eu falava. Até que um dia eu falei, mãe, pelo amor de Deus, o que é isso que as pessoas me perguntam toda vez que eu vou comprar lá no caixa? Não consigo entender. Até que já fui pegando ali o jeito. Quando eu tava 2 meses só no Brasil, tava começando, assim, a me familiarizar um pouquinho com o português. Ainda só tinha tido contato com meus filhos e minha mãe, que era com quem eu morava, né? Então a gente só falava espanhol. E o português era só no mercado. E aí, quando eu comecei... foi aí que eu comecei a trabalhar como corretora, né? Eu lembro que lá na entrevista, eu falei, nem vou me contratar que eu não sei nada de corretagem, não sei nem falar português, eu não conheço nem o Brasil, nem as regiões, nem o que cartão de crédito, sei de nada. Em Cuba não tem isso. E quanto tempo de Brasil você conseguiu esse emprego? 2 meses. 2 2 Caramba, meses. 2 meses. 2 meses. Fui lá... Na cara e com a coragem. cara e coragem. É isso. E aí eu cheguei lá só pra ter experiência de ver como é que era uma entrevista aqui, pra ir me familiarizando, mas não botei uma fé que ia ser contratado. Mas o nosso diretor até hoje, né? Ele fez a entrevista, não entendi metade do que ele falou. Li um papel que ele me mandou, eu peguei mais ou menos a ideia. E aí ele me apresentou a esposa dele, que atualmente é a minha cunhada, inclusive, irmã dele. Caraca. Me apresentou a esposa dele, ela é maravilhosa, ela foi lá, já me deu um abraço. Aí, você vai começar com a gente quando? Amanhã você já começa? E eu falei, meu Deus, nem imaginava que ia ser contratado. E, enfim, aí falei, tá, vou combinar com a minha mãe pra ver, porque ela vai ter que cuidar dos meninos. Aqui a escola é só meio período, gente, é muito pouco tempo do dia. Aí eu ia ter que trabalhar o dia inteiro, né? Então já combinei com a minha mãe, comecei uns 2, 3 dias depois.
E foi assim que começou a minha jornada. No começo, não conseguia entender praticamente nada do que era passado nos treinamentos. Tinha que me esforçar muito para conseguir, focar muito para conseguir entender e acompanhar. Para falar com os clientes, eu não conseguia fazer ligação, nem mandar áudio. Porque não conseguia me comunicar ainda. Uhum. Aí eu falava tudo por escrito, tudo mensagem, utilizando o tradutor o tempo todo. Aí eu copiava a mensagem do cliente quando eu não entendia, eu jogava lá no tradutor, via o que significava, escrevia minha espanhol, copiava o que o tradutor falava, colava, e era assim que eu trabalhava, gente. Quem é corretor aí sabe que o trampo é pesado. Você tem que entrar em contato E a com comunicação, né? E a comunicação o tempo inteiro, é com isso que você trabalha. E mesmo com todas essas dificuldades, eu estava decidida a fazer dar certo. Eu falei, esse negócio daqui dá dinheiro, eu vou pra cima. E eu gostei, sempre gostei de vendas também, né? E, enfim, mês e meio aí, já fiz a minha primeira venda. Na verdade, comecei a vender, que nunca mais parei, né? Mas quem é corretor aí sabe que mês e meio é bem rápido para começar a vender. Mas viu? agora eu fiquei com uma dúvida. Você conseguiu esse emprego depois de 2 meses. Você no começo não conseguia se comunicar direito com as pessoas. Como é que você fez essa venda? Eu tinha a minha gerente, né, que ela me ajudava nos atendimentos. Eu trazia a pessoa, ia lá, cumprimentava, tal, fazia o básico. E ela dava continuidade junto comigo do lado, né? Então, eu tive esse acompanhamento. Na nossa imobiliária é assim, o acompanhamento e o suporte. Bem de perto o tempo todo, com o gerente, enfim. Então, tive isso, que, obviamente, foi o que fez eu ter resultado, senão não teria demorado muito mais, né? Ou teria desistido, quem sabe. E aí, foi assim que eu consegui. Ela me ajudava nessa questão aí. Mas depois disso, eu já fazia meus atendimentos sozinha. Depois de um mês, já estava conversando português já com muito sotaque. Mas eu já entendia, eu já conseguia falar e tudo já mais tranquilo. Você chegou a fazer alguma aula de português? Não, nada? Nunca. Meu Deus, eu tô incrédulo. Aprendi falando. Aprendeu na raça. Sim. Nossa, e isso também te ajudou muito na questão de... Deve ser um saco você ficar tradutor para cliente. Então, é até o que eu falo para vocês, meus queridos, que estão assistindo aqui a gente, que assim, mas eu não preciso aprender inglês porque chegando lá eu vou ter um tradutor e tudo. Mas assim, e se, sei lá, o sinal cai? Chove, o computador dela perde o sinal de internet. Eu ficava perguntando tudo, né? Até das regiões, não conhecia de nada, para dar uma resposta. Sim. Então a gente sabe que isso atrapalha a nossa... assim, a gente ia conseguir se conectar com as pessoas. Porque vem da conexão. Você tem que olhar no rosto da pessoa, você tem que fazer alguma coisa, falar alguma coisa que faz sentido pra ela. Exatamente. Se você soa insegura, a pessoa já também começa a ficar insegura com relação a se você ou o que você tá vendendo realmente funciona. Sim. Então, até a fluência no idioma faz com que você consiga fechar mais negócios e ser muito mais produtiva. Com toda certeza, porque a pessoa do outro lado se sente insegura, né? Eu tinha muito isso assim, ficava pensando, pô, será que alguém vai querer comprar comigo? A gente nem fala o português direito, imagina a pessoa do outro lado para comprar um apartamento, vai estar falando com uma corretora que não sabe nem falar português, quanto menos vai saber de apartamento, mas as pessoas gostavam, eu agendava um monte de gente. Esse foi o seu diferencial. Foi. Exatamente. Porque olha só que legal. Primeiro que o brasileiro, na minha opinião, é um povo muito acolhedor, né? Sim, isso Sendo com que certeza. o meu pai, ele tem um amigo que é marroquino. O cara veio de Marrocos, mora lá perto de casa, não fala nada de português ainda. Eu entendo que a sua limitação com relação ao português é menor, porque, poxa, árabe, né? Pra português e Não tem espanhol nada pra a ver. português é outra coisa, né?